Turma, vamos começar mais uma aula, agora o capítulo 5, que tem como tema o iluminismo, perfeito? Se nós pensarmos na palavra iluminismo, a gente vai pensar que iluminismo lembra uma outra, iluminar. E o que ilumina? A luz, né? Então, quando a gente fala assim, mas o que a luz tem a ver com a nossa matéria? Se nós lembrarmos dos desenhinhos, toda vez que a gente tem uma lâmpada, né, que representa a luz, próxima à cabeça de um personagem, isso significa que ela teve uma ideia. Então, o iluminismo está amarrado ao pensamento. Quando eu falo de iluminismo, eu falo de um movimento sociointelectual que tinha como objetivo buscar o conhecimento. E como que a gente produz o conhecimento? A gente sempre produz o conhecimento quando a gente faz uma pergunta. Quando eu faço uma pergunta, eu falo assim, por que o céu é azul? Eu obrigo o meu cérebro a pensar. E aí, o que ele faz? Ele vai, como se fosse uma imensa gaveta, ele vai lá, busca por que o céu é azul. Então, ele traz uma resposta. Quando ele traz uma resposta para você, isso significa que você obteve o conhecimento. Então, a nossa vida, a nossa cabeça, ela é assim. Se nós não mexermos com ela, ela fica parada, ela não consegue produzir um conhecimento, certo? Por isso que a gente tem que viver em sociedade. Porque quando a gente vive em sociedade, a gente aprende e transfere esse conhecimento aprendido. Ao longo da sua vida, o que aconteceu? Quando você nasceu, você basicamente não tinha nada na sua mente. Conforme você foi crescendo no útero, você foi adquirindo alguns conhecimentos, como por exemplo, você já conseguiu identificar se a mãe estava brava, se ela estava feliz, se ela estava agitada, se ela estava calma. Você conseguia sentir a vibração de uma música suave, de uma música mais agitada. Então ali você já estava escrevendo no seu cérebro um monte de sensações, perfeito? Tanto que se eu tampar os seus olhos, se eu tampar os seus ouvidos, a tua boca e só permanecer o nariz, e eu trouxer algum cheiro que você possa recordar, é porque você trouxe o conhecimento. Esse conhecimento foi adquirido. Por isso que às vezes a gente sente um cheiro de um bolo, a gente fala assim, nossa, lembrei da minha avó, lembrei da minha mãe, eu lembrei da minha infância, né? Porque ao longo da nossa vida, a gente foi adquirindo conhecimentos e esses conhecimentos eles vieram de diversas formas. Quando você chega para nós no sexto, sétimo ano, qual é a nossa função? É pegar tudo que você aprendeu, que tá tudo bagunçado, e a gente vai fazer o quê? Orientar, colocar cada coisa no seu lugar. Então, quando você chega para mim em história, eu sempre faço essa pergunta: o que você pensa de iluminismo? Que palavra você pode trazer? Aí a pessoa já vai pensar numa outra palavra. Iluminismo, iluminar. O que ilumina, pro? A luz. A luz está dentro da onde? De uma lâmpada. Então você vê que toda vez que a gente faz uma pergunta, a gente obriga o ser humano a devolver uma resposta. E quando ela devolve essa resposta, isso significa que ela atingiu um conhecimento. Certo? Então, professora, como que a gente pode definir iluminismo? Iluminismo foi um movimento social e intelectual que tinha como objetivo buscar o conhecimento. Mas por que o conhecimento? Por que é tão importante a gente buscar o conhecimento, né? Então,
Por quê? Através do conhecimento, a gente busca a liberdade. Quando a gente tem o conhecimento, a gente tem liberdade. Esse é o objetivo do iluminismo. Como assim, professora? Eu não entendi. Veja bem, se você não sabe ler e não sabe escrever, você vai ficar para o resto da vida dependente de uma pessoa. Você precisa de uma pessoa para ir ao banco com você, para recolher o seu dinheiro, porque você não sabe contar. Você não sabe se você recebeu a quantidade certa. Você precisa ir ao banco com essa pessoa, porque você não sabe quanto que você tem que separar de dinheiro para pagar uma conta. Você precisa que essa pessoa esteja com você para assinar um documento. A venda de uma casa, a compra de uma casa, a sua vida, a vida do seu filho na escola, né? Você não, é muito triste quando a pessoa não tem conhecimento, porque ela sempre vai depender de uma outra pessoa para poder fazer as coisas para ela. E nem sempre essa outra pessoa é uma pessoa boa. Às vezes a gente encontra no meio do caminho pessoas que parecem ser boas, mas elas, na verdade, elas nos enganam. Então, se eu não sei ler, não sei escrever, vamos dizer que eu recebi R$ 1.000 de pagamento. A pessoa que está do meu lado, ela pode me dar algumas notas e falar, Tó, aqui tem R$ 1.000, eu vou acreditar, porque eu não sei contar. Aí eu vou pagar as contas, vai faltar dinheiro, mas eu vou achar que eu gastei demais. Não que eu fui lesada, não que eu fui traída pela confiança que eu depositei na pessoa. Então é importantíssimo que a gente saiba ter conhecimento, buscar o conhecimento, porque de fato o conhecimento é a única coisa que nos torna livre. Nós temos só uma sensação de liberdade, mas nós não somos livres, tá? Quando você é pequeno, você é dependente da mãe, você não é livre. Enquanto você não tem 18 anos, você é dependente dos pais, você não é livre. Enquanto você não trabalhar, você depende do dinheiro do seu pai, você não é livre. Às vezes você larga o pai e vai ficar dependente de uma outra pessoa. Você vai ficar dependente de uma outra pessoa porque você começou a namorar, ou porque você está praticando uma venda para ele, ou porque você está trabalhando. Então você sempre vai estar dependente. Liberdade mesmo é só quando você tem conhecimento. Por quê? Porque você pode perder o emprego, você pode perder os pais, você pode perder tudo na sua vida. Mas se você tiver conhecimento, se você tiver sabedoria, você começa a construir tudo de novo. E o legal, você não vai ser derrubado novamente. Porque o seu conhecimento te libertou e fez você recomeçar. Então, a proposta do iluminismo é uma proposta de liberdade. Quais liberdades? A dos pés. Olha os pezinhos, olha que bonitinho, olha que coisinha mais linda. Pés. E o que significa? Política, economia e sociedade. Então, quando eu movimento esse iluminismo, quando eu faço esse movimento social, eu faço porque eu estou vivendo uma situação política que não me agrada mais. E aí o iluminismo fala assim, não, você tem liberdade, liberdade de escolha. Se o seu rei, se o seu presidente, ele não é bom para você, você tem liberdade de escolher um novo presidente. Você tem liberdade de trocar o seu rei ou de controlar esse rei. Você tem uma proposta econômica. E o que é a proposta econômica? Liberdade. Liberdade de você poder comprar o produto que você quer, vender o produto que você quer e a quanto você quer, para onde você quiser. Na época que a gente está, que é uma época absolutista, você não tinha essa liberdade. Você dependia do rei. Você só podia mudar o produto, vender esse produto para outras regiões se o rei falasse para você. Você pode fazer. Se ele não falar, você não pode.
Acabou, você tem que fazer o que o rei manda. E o iluminismo fala assim, não, você pode sim, você tem liberdade para fazer isso. Mas só se a gente, né, se movimentar. E a outra é a social. A social, gente, é a mais difícil de conseguir. Por que a liberdade social é mais difícil? Porque depende de cada um. Como o movimento diz, o iluminismo é a busca pelo conhecimento. Porém, nem todas as pessoas querem estudar. Nem todas as pessoas querem aprender. Elas preferem ser dependentes. Elas gostam de ser dependentes. Daí depois ela só fala assim, eu sou pobre porque eu nasci pobre. Não, você é pobre porque você não lutou para ser diferente. Eu vivo em desigualdade. Você vive em desigualdade porque você não luta por isso. Você não vai atrás dos seus direitos, na verdade, dos seus deveres, né? Não vai. Na verdade, você não vai nem atrás de um nem do outro. Você só vai atrás dos direitos que te dá conforto. Mas aquele que muda a sua vida, você não vai. Né? Só se te incomodar. Se te incomodar, você vai atrás dos seus direitos. Caso contrário, não. Então, a população, ela prefere, de uma certa forma, viver dependente do outro. Porque se ela não quisesse, gente, a única forma de você conseguir uma vida onde você possa ter paz é você tendo conhecimento. E esse conhecimento não é só o conhecimento da leitura e da escrita, é um conhecimento de experiência de vida, certo? Se a gente pensar lá nos nossos avós, eles não tiveram a oportunidade de estudo que a gente tem, mas eles tiveram a sabedoria para viver imensa. E às vezes a gente não quer ouvir eles, né? Então, esses avózinhos nossos, eles aprenderam a fazer móveis, eles aprenderam a fazer cercas, eles aprenderam a fazer poço, eles aprenderam a fazer alimentos, eles aprenderam, foram eles que deram os pontapés iniciais. E hoje a gente faz o quê? A gente vive da mordomia que eles nos deixaram. A gente não quer mais aprender, a gente só quer receber o que eles deixaram para nós. Aí amanhã ou depois, se isso acabar, se você não foi atrás de aprender um ofício, de ter um conhecimento, você vai ter dificuldades. Não vai dar para você chegar e discutir uma separação, discutir uma herança, se você falar errado. Se você mostrar que você não entende do assunto. Como que você vai entender o processo de uma herança, de uma separação, né, de partilhas de bens? Eu posso te enganar. Se eu tenho mais conhecimento que você, eu posso te enganar. Eu falo que vou te dar umas terras e eu te dou outra. Nossa, quanto que aconteceu no período medieval? As pessoas perderem terras, perderem dinheiro, perderem oportunidades, porque elas não sabiam ler e escrever, ou não sabiam buscar o conhecimento de uma forma correta. Então, o conhecimento social é o mais difícil, a liberdade social é a mais difícil, porque ela depende da gente, ela depende de você. Nós estamos aqui, nós como professores, nós estamos aqui para ensinar vocês. Mas nem todos os alunos querem aprender. Quem vai aprender, quem quer aprender, ele vai fazer as tarefas, ele vai assistir a aula, ele vai evitar de faltar, ele vai se conformar com notas ruins, ele vai lutar. E o que vai acontecer com esse cara? Ele vai embora. Ele vai morar fora, ele vai viver o que ele quer em outro lugar, ou aqui mesmo, dentro do próprio país, construindo coisas que façam dele uma pessoa diferente. Então, o conhecimento é importantíssimo, gente. E o iluminismo,
ele foi importante na nossa vida.